Sim, sou Silva! E aqui é a Lari. Mistérios descobertos da natureza. Na natureza. Direto do canal Fala Sério, um canal que a gente gosta muito de assistir pra ver essas curiosidades. Então pega sua pipoca aqui às 6 horas da tarde no canal e bora degustar. Ó, eu gosto das pessoas que colam primeiro aqui no vídeo. Pessoal que chega primeiro já vai dando like, já vai se inscrevendo, quem não é inscrito, já vai ativando o sininho para receber todas as notificações, porque aqui no canal tem vídeo 2 vezes por dia, meio-dia 15 e 6h15. Plau! Se não teve, alguma coisa aconteceu, mas normalmente 2 vídeos por dia, 2 vídeos diretamente para você. Que bom que ele me dá espaço pra falar. Espaço para falar. É isso. Obrigada. É isso. Quer complementar mais alguma coisa? Tô com fome. Bacana. Vamos lá. Vamos lá. Apesar dos avanços tecnológicos, existem muitos lugares no mundo que ainda não exploramos. E na natureza, há mistérios esperando para serem descobertos. De monstros escondidos na floresta, a cidades antigas perdidas na floresta amazônica. Prepare-se para se aventurar na natureza e também explorar algumas descobertas misteriosas que vão te deixar realmente impressionado, ou que não vão deixar você dormir. O Lago Angikuni. Hóquei, xarope de bordo, boas maneiras e poutine. Meu Deus, como eu adoro o Canadá. Quando você está ocupado babando por batatinhas fritas e molho, Mas essa batata tá ruim, hein? esquecer que grande parte do Essa batata o quê? Essa batatinha que essa mulher comeu tá ruim. Ela tá esfarelou na boca dela. Olha isso aqui, ó. Hóquei, xarope de bordo, boas maneiras e poutine. Pra quem não sabe o que é poutine, é batata com molho e queijo. E queijo, é isso. Eles não têm criatividade. O Canadá tem tudo, menos criatividade pra fazer comida. Meu Deus. Mano, ó, repara na... Nossa comida é muito melhor, tanca. Canadá pode ser país de primeiro mundo, mas a gente tem comida de primeira linha. Como eu adoro o Canadá. Olha a mulher comendo. Quando você está ocupado babando por batatinhas fritas coisas e molho, que o é Olha lá, fácil esquecer ó, caindo, farelo, essa batata tá péssima. Você repara, mano. Você reparou no farelo na boca da mulher. É lógico, mano. Meu Deus. A gente tá aqui pra falar mal, não tá aqui pra falar bem, não. Meu grande Deus. parte Tô do zoando. Canadá é isso. Quilômetros e mais quilômetros Gelo. de um deserto congelado mortal. Verdade. Quando você está sozinho na tundra, é fácil enlouquecer. E em Sim. 1930, um homem chamado Joe Labelle tropeçou em uma coisa que o fez pensar que estava enlouquecendo. Nossa. Joe era um caçador de peles contratado para explorar o deserto, coletar Ok. peles de animais e cultivar uma barba bem impressionante. Joe estava cercando o lago Angikuni, em Nunavut, o território mais ao norte do Canadá. Nunavut é o maior território do Canadá, mas também o menos povoado, com apenas 39 mil pessoas sobrevivendo ao clima severo e mortal dessa área. Enquanto procurava peles, Joe encontrou um pequeno acampamento inuit perto da água. As fogueiras ainda estavam acesas e panelas de ensopado estavam em cima das chamas. Parecia que era hora do jantar no acampamento Angikuni, mas quando Joe vasculhou o assentamento, não havia ninguém por perto. Ele encontrou barracas vazias, tigelas de comida meio comidas e uma camisa inacabada, com as agulhas ainda presas no tecido. Caraca, As alguém... fogueiras e a comida significavam que os aldeões estiveram lá bem recentemente. Sim. Mas não havia pegadas na neve saindo do acampamento. Todos haviam desaparecido. Oh, meu Enquanto Deus, Joe foi os continuava investigando, alienígenas. Ele ficou em total descrença ao descobrir que todas as sepulturas do assentamento haviam sido abertas e esvaziadas. As Meu lápides Deus. foram delicadamente Caraca. empilhadas ao lado das sepulturas. Algo muito sinistro, com certeza, aconteceu no lago Angikuni. Horrorizado, Joe fugiu pela terra selvagem, caminhando sobre o gelo e neve para alcançar a civilização mais próxima. Ele convenceu a polícia local a sair em busca dos aldeões, mas eles nunca foram encontrados. Seu destino permanece um mistério até hoje. É possível Meu que Deus. os aldeões tenham saído de bom grado, e suas sepulturas, e suas pegadas simplesmente cobertas pela neve. Isso eu pensei. Mas a neve É, com sim. certeza iria apagar as fogueiras também, não é? E quanto àquelas sepulturas? Com tantas perguntas sem resposta, você com certeza pode perdoar Joe Labelle por não querer ficar em Angikuni, sozinho naquele deserto gelado por muito tempo. Acabou! É os mistérios. Mistérios não tem solução. Descobertos. Não, mas é e aí o título é... O título da peça Mistérios descobertos na natureza. Eu não tô aqui pra ficar com dúvidas. Eu tô aqui pra descobrir coisas. Não, mas é mistério. Mistério não tem solução. Como não? Não tem, Eu acho que tem. senão não é um mistério, oxi. Não, mas todo mistério tem uma solução. Até que descobrir. Não, mas essa tá sem solução. Senão não teria categoria de... Se for mistério, não... amor, se tiver solução não é mistério, porque a gente já sabe o que aconteceu. Tem uma categoria literária que chama mistério. Ah, E aí todo livro de mistério não tem solução. porra, mas a gente tá falando de livro, a gente tá falando da vida real.
tudo que era mistério, alguma hora é descoberto. Alguma hora, isso daqui não foi ainda. Mas tá Isso descoberto. daqui ainda é um mistério. Isso daqui permanece um mistério. Porque permanece em Então solução. são os mistérios da natureza que foram descobertos, mas não foram solucionados. Eu acho que quer dizer, mistérios descobertos é o fato da gente saber que existe um mistério, não que o mistério tenha solução. Putz. Entendeu? Eu vou ficar extremamente chateado com esse mistérios vídeo. que a gente ficou sabendo. Não mistérios entendi. que foram solucionados. Entendeu? Verdade. Então são mistérios sem solução da natureza. Eu vou ficar muito bravo com esse vídeo. Esses vídeos assim me deixam muito ansioso e puto. Porque aquele ali, eu já sei a resposta. Morreu. Eu sei a resposta. Qual é a resposta? É... Deixa o like e se inscreve no canal. Qual é a resposta? Alienígena. Certeza. Pode ser. Árvores misteriosas. Se você se encontrar algum dia na Floresta Torta, na Polônia, você pode descobrir como a floresta recebeu esse nome. Um bosque de pinheiros com uma curva muito artificial em sua base. Ninguém sabe ao certo por que as árvores crescem assim. E é muito assustador o jeito que a maioria das árvores se inclina diretamente para o norte. Quase como se estivessem apontando para alguma coisa. Os cientistas determinaram que as árvores foram plantadas nos anos 1930 e tinham de 7 a 10 anos de idade quando uma força misteriosa fez com que seus troncos se curvassem. Algumas pessoas teorizam que a área tem um campo gravitacional muito mais forte, puxando os troncos para o chão. Mas não faz há sentido. evidências científicas para isso. E esse fenômeno não foi observado em nenhum outro lugar da Terra. Outros dizem que os tanques da Segunda Guerra Mundial passaram por cima das árvores quando eram mudas, dobrando elas dessa maneira, e depois continuaram crescendo em direção ao céu. E é claro que outras pessoas acham que essa anomalia só pode ser resultado de alienígenas. Mas por que o alienígena vim pra cá pra deixar a árvore torta? É, já é muito... Mas também, tipo, o alienígena não tem mais o que fazer, não. Porra. Veio pra entortar uma árvore. É. Nossa, árvore. gente, pelo amor de Deus, vamos teorizar melhor essa questão dos alienígenas. A parte ali, é o que eu pensava era isso, porque elas foram plantadas. Elas não são nativas. Se alguém plantou, alguém pode ter feito qualquer coisa com ela. Sim. E aí faz sentido. Se ela era. Se enquanto ela estava em desenvolvimento, passou alguma coisa ali naquele lugar e o tronco dela for mais elástico, faz sentido ele ter, tipo, quebrado, só que depois ele conseguiu subir. Que as árvores são Jojo Fag. Aí você tá fazendo pose. Estou fazendo pose. Tá aí, uma teoria também. Eu não sei por que os carinhas verdes iriam dobrar um monte de árvores na Polônia, a menos que seja apenas um caso de arte extraterrestre. Mas, curiosamente, há casos de humanos dobrando árvores de propósito. As tribos nativas americanas costumavam dobrar árvores de trilha para marcar suas estradas de caminhos. Tá resolvido. Uma versão antiga de uma placa acima da rodovia. Resolvido. As árvores foram dobradas em sua base, antes de crescerem em direção ao sol, resultando em sua forma distinta. Portanto... Já tá errado, né? O quê? Ele falou que nenhum outro lugar do planeta tinha árvores assim. É. Aí depois falou assim... ele fala que já fazia. Mas tem. Tá errado. Tá errado. Tá As errado. pessoas teorizam que essa floresta torta na Polônia pode muito bem ter sido feita pelo homem. A madeira curva costumava ser um material importante para a construção de navio. E essa floresta torta poderia ter sido usada para fornecer aos construtores navais um suprimento de madeira curvada, sem ter que dobrá-las após a colheita. Por outro lado, se as árvores foram cultivadas para construir barcos, por que nunca foram cortadas? Dizem... A pessoa que fazia morreu. Morreu. Sabe quanto tempo demora pra uma árvore crescer? Né? Isso daqui foi um lote que não teve... Vai ver, não tava torta demais, ó. Não dá pra fazer vai ver que esse lote, a galera morreu mesmo. Tipo, foi lá, fez outros que não estão aí porque cortaram e essas daqui ficou. É. E o que você acha nos comentários abaixo. Leloion. O pé grande, o chupa-cabra, o abominável homem das neves. E o chupacu? Isso não tá aqui, né? O vídeo sendo desmonetizado, cara. Do nada. Foi mal. Do nada. Você queria ver o chupacu? Não, é uma lenda. É uma lenda real. O que eu posso fazer? É uma lenda que existe em vários lugares do mundo, ué. O que eu vou fazer? Poderia estar comentando aqui. Então tá Poderia bom. falar Saci. Eu só citei um. Então tá bom. De terror e criaturas. Mas um deserto ao redor de uma pequena vila suíça chamada Maulis não é diferente, tendo sido atormentada por relatos de uma criatura durante anos. Caraca, conhecida ficou legal como aquilo ali. Leloion. Relatos Isso daí é uma pessoa. Pronto. Os locais sinistros descrevem a entidade como uma figura alta, imponente e humana, ocasionalmente vislumbrada se movendo pela floresta em um macacão, com uma capa escura e uma máscara de gás antiquada, sem direção ou propósito real. Há até filmagens Isso é um serial online de killer. pessoas alegando
Essa filmagem eu não acredito, não. Não, Isso tá daí é fake. fakezão. Isso aqui fizeram pra colocar na internet. Com Não ter certeza. filmado o monstro, embora o efeito de câmera de aparência falsa e a imagem toda tremida me fazem pensar que é provável ser apenas um grupo de crianças tentando filmar o Sim. seu próprio filme de terror de baixo Sim. orçamento. Fato. Mas independente disso, quando supostamente aparece, Le Loyon sempre usa a mesma roupa, embora já tenha sido visto segurando um buquê de flores. Oh, que romântico. A senhora Loyon é uma dama de sorte. A polícia vem procurando Loyon durante anos, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Mas o pra monstro quê? só aparece para caminhantes desavisados. Mas o que ele faz? A polícia tá procurando por quê? Ele matou alguém? Porque ele tá assustando as pessoas. Assustando? Colocando terror ali no lugar. Tem que ver o que é. Ah, entendi. Profundeza da Interessante. floresta. As pessoas mais cínicas suspeitam que Le Loyon é apenas um cara que gosta de se vestir. e Mas é fazer longas óbvio que caminhadas. é. Mas como as histórias de Le Loyon se transformaram de fato em lenda, alguns moradores realmente acreditam que por baixo daquele macacão, o monstro pode não ser humano. Mas e você? O que acha? Le Loyon é apenas um cara tentando dar os seus 10 Pô, o que será que vai ser? Um cara que vestiu uma roupa, um monstro? Porra, eu acho que é um cara que vestiu uma roupa. Oh, meu Deus. mil passos diários? Ou é um monstro alienígena escondido atrás dessa máscara? Diz aí o que você acha nos comentários. Alienígenas antigos? As pinturas rupestres podem nos dar uma visão incrível da vida de nossos ancestrais, geralmente retratando impressões de mãos, animais e pessoas caçando, coisas bastante comuns de homem das cavernas. Às vezes, no entanto, pode aparecer uma pintura rupestre que é mais intrigante. Pinturas de formas estranhas, animais mutantes e figuras humanoides. Embora as obras de arte pré-históricas desconcertantes como essas possam ser o resultado de ancestrais com uma imaginação imperativa, prepare seus chapéus de papel alumínio, porque alguns teóricos igualmente imaginativos da era moderna realmente acham que essas pinturas são prova de extraterrestres visitando os antigos na Terra. Um tipo de arte rupestre, que é frequentemente citada por teóricos da conspiração, são as representações da Wandjina, na Austrália. As Wandinas são uma parte sagrada na cultura aborígene. Espíritos da nuvem e da chuva, que na mitologia aborígene foram fundamentais para esculpir a paisagem australiana e seus habitantes. Pinturas antigas da Wandjina são encontradas ao redor de Kimberley, uma parte selvagem e isolada da costa da Austrália. As lendas afirmam que esses espíritos poderosos tinham a capacidade de disparar relâmpagos nas pessoas que infringiam a lei, além de se transformar em nuvens e desaparecer no céu. Sugestões de que as Wandjina eram alienígenas avançados e viajantes do espaço foram criticadas por minar as importantes crenças culturais dos aborígenes. Sim. Mas as representações da Wandjina são, por incrível que pareça, semelhantes às aparições de alienígenas na mídia moderna. É claro que mitos e folclore antigos nem sempre devem ser tomados literalmente, e é provável que as Wandjina estavam apenas usando interpretações metafóricas de forças naturais, como trovoadas. Mano, a galera esquece que o pessoal fala homens da caverna. A galera esquece que nós somos uma espécie muito parecida há muito tempo. Há milhares de anos nós somos nós, sabe? O nosso desenvolvimento do Egito Antigo até agora, intelectual, do cérebro e adaptações, é muito pouco. A gente mudou muito pouco como espécie, entendeu? Então, a mesma criatividade que um ser humano hoje consegue ter, uma pessoa, a gente quando morava nas cavernas, também poderia ter. Então a capacidade de criar, a capacidade de contar histórias, a capacidade de comunicar, isso é inerente do homem desde que a gente conseguiu ter o cérebro que a gente tem. Isso é normal, tá ligado? Então a gente achar que nós somos muito diferentes porque nós somos um computador, cara, é muito mais fácil para a humanidade criar um computador baseado em toda a tecnologia que a humanidade já criou do que o primeiro salto tecnológico criar uma roda. Cara, o cara que criou uma roda ou conseguiu dominar o fogo são coisas muito mais complexas para a época do que hoje a gente vai ter nesses saltos evolutivos porque a gente é muito mais conectado e consegue fazer outras coisas. Então, o ser humano é o ser humano, cara. A gente consegue fazer coisas bizarras, para bem e para mal. E o pessoal esquece isso. Então, sempre coloca as coisas de alienígena, mas, cara, vai ver um viaduto que a gente constrói. É muito complexo, gigantesco. Sim. O rolê, a gente consegue construir viadutos e rodovias que estão em cima de lagos, em cima de oceanos. A gente consegue cortar caminho. Tem cabo que corta de um continente para o outro. Hoje. E a gente só esquece que nós somos a mesma espécie que empilhou pedra para fazer uma pirâmide. Sim. Tá ligado? Então a gente tira muito do nosso mérito quanto ser humano e acha que, não, só dá pra fazer isso Se for um se for um alienígena. Não, nós somos capazes de fazer isso. Tanto que a gente coloca a galera na Lua, tanto que a gente consegue colocar satélites girando, tá ligado? E tudo isso veio por causa da construção dos antigos.
Se não fosse eles, a gente não teria nada. A gente esquece que o diâmetro da Terra foi calculado há 3, 4, 5 mil anos atrás. 10 mil anos atrás a gente já sabia muita coisa de astronomia. Então, furado isso daqui quando falam pra mim. Caraca. Relâmpagos e inundações. Mas, ainda assim, essas teorias da conspiração são estimuladas por outras peças de arte rupestre encontradas ao redor do mundo. As marcações de cavernas encontradas em Chhattisgarh, na Índia, eram quase idênticas às representações modernas de alienígenas com cabeças cinzas. E nos Estados Unidos, mas é The muito, Head of Sin- é muito doido também, porque galera de hoje em dia também quer que a galera antigamente soubesse desenhar um realismo numa pedra, velho. Sim. Por que parece com a representação de alienígena? Porque a galera não sabia desenhar, é isso. E também, eles tentavam desenhar do jeito que eles sabiam. E não só... Porque, assim, existem representações humanas e existem outras representações X. Cara, se você for ver tribos, hoje em dia, como os xamãs dessas tribos, se veste... Ele se veste como? Coloca um monte de palha, modifica a estrutura da cabeça, coloca alguma coisa pra ficar um pouco maior. Sim. Então, se você for ver isso aqui poderia ser a representação de um xamã antigo. Sim. Que ele colocava um adorno na cabeça, colocava uma roupa diferente, colocava bastões ali pra ele fazer algum curandeirismo, alguma coisa assim. E eles representavam como se aquilo ali fosse o ser superior deles. Se você for ver dos aborígenes que acabou de passar, as pinturas brancas é muito parecido com as pinturas que eles mesmos faziam neles. Sim. Pra representar, por causa da cultura que eles estavam ali inseridos e envolvidos, tá ligado? Então, mano, a gente sempre tira a criatividade do homem. Se não fosse criatividade, a gente não era quem é. Então, uma pessoa da antiguidade que estava ali retratando não só o que ele via, mas o que ele poderia imaginar... É surreal. Uma das coisas que eu tava vendo esses dias é porque pode ter surgido a ideia de vida após a morte. Sabe como? Com sonhos. Uma pessoa morria, a outra pessoa dormia e sonhava. Pô, se sonha é porque tá em algum lugar, só que eu não sei onde é. Então tá no paraíso. E aí, pra corroborar, outra pessoa que amava essa pessoa que morreu também sonhava. Aí a pessoa falava, pô, sonhei com fulano de tal. Não sonhei, mas eu vi, enquanto dormia, eu vi essa pessoa. E ela tava falando comigo. Outra pessoa falava, ela também falou comigo. Então porque existe vida após a morte. Interessante, né? Não tô desrespeitando nenhuma religião, tô falando que é uma das explicações de onde pode ter surgido isso. Então, cara, é muito doido pensar, o ser humano é muito criativo. Às vezes é usado como um exemplo de arte nativa americana, que retrata uma figura alienígena. Mas essa evidência, com certeza, não deve ser tomada literalmente. Digo, mesmo quando pessoas modernas, eu em particular... Caraca, a gente tem exatamente o lápis que ele tá usando. Realmente funciona da forma fotorrealista. Eu nem notei. Mas antes que você diga qualquer que retrata uma figura alienígena. Mas essa evidência, com certeza, não deve ser tomada literalmente. Digo... Nossa, você repara nos bagulho muito aleatório, mano. Mesmo quando muito pessoas modernas, aleatório. eu em particular, tento desenhar humanos, raramente funciona da forma fotorrealista. Mas antes que você diga qualquer coisa, sim, eu estou profundamente envergonhado de minhas habilidades artísticas. Cores impossíveis. Já olhamos algumas coisas bem aterrorizantes que as pessoas encontraram durante as caminhadas, mas nem todos os mistérios precisam ser assustadores. Em 2018, um redditor foi passear na floresta com sua namorada e encontrou uma coisa que iluminou seu dia. Um corpo de água no pântano Caralho, que parecia que foda. estar cheio de arco-íris. Algumas Massa. pessoas comentaram que essas cores poderiam Lindo. ter sido resultado de uma gigantesca bomba de banho colorida, ou um derramamento de óleo. Felizmente, a explicação é um pouco mais natural. Conforme os frutos dos cipestres do pântano caem, apodrecia. seus olhos naturais se acumulam sobre a água, refratando a luz, que é então foda. refletida de volta ao olho pela água abaixo, mudando o comprimento de onda da luz para o espetáculo multicolorido que Que estamos foda. vendo. Caraca, As que águas de lindo. arco-íris são realmente seguras para se nadar, mas eu não arriscaria mesmo assim. Foda. Buraco na floresta. Às vezes, mistérios descobertos na natureza desafiam totalmente as explicações naturais. É por isso que usuários do Twitter ficaram coçando a cabeça quando essa imagem começou a circular online. Nossa, mas parece uma Detetives da montagenzona. internet Parece. tentaram desesperadamente descobrir o que poderia. Assim, eu já falaria, uma pessoa com uma serra elétrica, com muito tempo, Sim. cortou, tirou a foto, deixou crescer um pouco mais, tirou a fotinha. Mas Gente, também olha o que eu parece achei. até Photoshop. Parece. ter causado esse buraco. Aqui, E ó. um usuário do Twitter fez uma afirmação ameaçadora. O buraco não me dá medo. Eu tenho medo do que criou ele. No entanto, uma explicação finalmente chegou. E o buraco não era um portal para Nárnia. Ou Oh, o meu trabalho de um Deus. monstro apaixonado por podar sebes. Na verdade, foi criado por Antti Laitinen, um artista visual sueco Ah, que tá trabalha em vendo? grande parte com a natureza. Lembra que eu falei da criatividade humana não tem limite?
Sim. A gente pode achar, é Alien. Não, é um cara, um artista que quis fazer o rolê. Isso era parte de um projeto chamado Paisagem Quebrada, que envolvia Caraca, cortar segmentos foda. de Mas árvores ficou para lindo. criar cenas estranhas e não naturais. Mas Foda. Hunt não trabalha apenas na floresta. Seus outros trabalhos incluem uma pintura feita com seu próprio suor e a tentativa de mover Meu um lago Deus. inteiro com apenas 2 baldes. Não, Ambas amigo, as pelo obras amor de arte Deus. tiveram resultados parecidos. Poças. E não mais do que isso. Não, amigo, pelo Andarilho amor da de selva. Deus. Ele tentou mover um lago Cara, com 2 baldes. deve ser muito bom morar em um país desses nórdicos, assim, que são muito ricos, né? Porque isso daqui no Brasil não tem essas ideias, não. O pessoal tendo que trabalhar, sabe? Pô, o pessoal preocupado aí. A ideia do bagulho da floresta foi foda. Foi foda. Mas as Não. outras duas ele errou bastante. Chutou bem fora. A policial Helenice Vidigal deve ter visto muitas coisas aterrorizantes enquanto patrulhava o trecho da floresta amazônica no Brasil, para o qual ela foi designada na década de 2010. Mas Aí a é coisa osso. mais estranha que ela já viu não foi uma cobra venenosa e nem uma onça. Era um canadense magro e descalço, andando por uma estrada de terra. em Aí direção às é algo profundezas. bizarro. Quando ela se aproximou do homem, descobriu que ele não tinha passaporte e não falava nada de português ou espanhol. Que? Ela não fazia ideia Tá, de como ele beleza, chegou. porque ele é sequestrado. canadense, Enquanto né? isso, em Toronto, Stefan Pilipa estava vivendo sua vida, com seus dias atormentados por pensamentos de seu irmão Anton, que havia desaparecido 5 anos antes, em 2012. Seu Oi? desaparecimento deixou Stefan com muitas perguntas. Para onde Anton tinha ido? Por que ele foi embora? E será que ele ainda estava vivo? Todas essas perguntas foram respondidas quando Stefan recebeu uma Mano. ligação de uma certa policial brasileira. Acontece que Anton viajou mais de 9.000 quilômetros e 10 países diferentes em sua jornada para a América do Sul. Ninguém sabe como que ele atravessou as fronteiras sem passaporte e fez grande parte da viagem descalço, levando pouco mais do que a roupa de couro. Não. Bom, meu perfil de namoro Não, diz que eu gosto de impossível. passeios longos e românticos, mas isso aqui já é insano. Então, o que inspirou a caminhada? Então, Anton queria visitar a Biblioteca Nacional de Buenos Aires, na Argentina. E com um histórico de doença mental, parecia que Anton ficou totalmente Mas consumido ele por uma ideia de ir andou até lá. tudo a pé, sozinho? a Eu acho que não. Deve ter Depois pegado de vários carona. anos viajando, Anton finalmente chegou ao destino. Deve ter apenas pegado pra ser carona. expulso da biblioteca, porque não tinha documento de identidade. Oh, então meu ele se Deus. virou e começou sua longa jornada de volta para casa. A jornada em que ele acabaria encontrando a oficial Vidigal, levando ele a se Meu reunir com seu Deus. irmão, sem ter que andar pelos 2 continentes. Se Eu perdeu só um espero pouco. que antes de sua próxima aventura, ele Meu deixe um bilhete pro Deus. seu irmão. Meu Linha Deus. misteriosa. Você já sentiu como se seus olhos estivessem pregando peças em você? Bom, permita-me apresentar esse lugar Nossa, no que Tennessee, bug, uma que ilusão foda. de ótica da vida real. A floresta parece ter sido editada no Photoshop, Sim. com a linha perfeita entre as árvores, chegando até onde os olhos podem ver. Acredite ou não, isso não é editado. Que foda. E as árvores não foram pintadas pelo nosso amiguinho Hunt. Ao invés disso, esse lugar, que é conhecido como Lagoa Afundada, é uma piscina primaveril, um corpo de água que se enche de chuvas do inverno à primavera, que depois seca por completo durante o verão. Na Lagoa Afundada, as árvores ficam parcialmente submersas durante a maior parte do ano. E aí Quando a cria lagoa afunda as no duas solo cores. durante a estação seca, as metades inferiores das árvores ficam expostas, todas precisamente no mesmo nível. Eu consigo imaginar um sapo super confuso, acordando no chão seco da floresta em uma manhã de primavera a cada ano, gritando para sua esposa: "Caramba, Florence, você esvaziou a banheira de novo." Fantasma do Pântano. Piadas. Piadas, humor. Piadas. Um grupo de soldados australianos encontrou um fantasma nas profundezas dos pântanos Legal, de Papua Nova Guiné. bacana, Mas esse tudo bem. fantasma não era uma dama vitoriana num vestido branco ou uma garotinha saindo de uma TV. Eram os restos de um avião da Segunda Guerra Mundial, conhecido como o Fantasma do Pântano. Caraca. As metralhadoras ainda estavam Ora. carregadas. Uma garrafa térmica estava cheia de café podre e um cinzeiro ainda continua com as bitucas de cigarro meio fumadas. O avião Nossa, estava cara. estranhamente intacto, apenas descansando no chão do pântano. Mas, inicialmente, o que aconteceu com a tripulação era um mistério total. No entanto, conforme a notícia do avião se espalhava, a tripulação do Fantasma do Pântano foi rastreada. Jornalistas conseguiram entrevistar o engenheiro do avião, Clarence Lemieux, agora um veterano com 90 anos, que vive em Spokane, Washington. Ele revelou que antes do acidente, o avião se deparou com 3 ou 4 tornados, teve um buraco direto na asa causado por aviões de guerra japoneses e eventualmente ficou sem combustível, forçando Nossa. a tripulação a abandonar o avião no meio da selva. Imagina só isso. Eu já fico assustado com um pouco de turbulência. Tá louco, Por mano. incrível que pareça, todos os homens sobreviveram ao pouso forçado e caminharam pela selva durante dias em busca de ajuda. Foda. Os homens Nossa. quase morreram e durante a viagem, 2 deles começaram a alucinar.
exclamando que podiam ver um refeitório americano por entre as árvores. Felizmente, os homens acabaram sendo resgatados por uma tribo local e escaparam da selva em canoas, mas a carcaça do fantasma do pântano foi deixada para trás, esperando para ser encontrada quase 30 anos depois. Caraca, velho, que doideira. A Antártida é um deserto estéril de gelo e neve. É o 5º maior continente do mundo, mas nos meses de inverno, apenas 1000 pessoas vivem ali. E por uma razão principal, é muito frio. Com temperaturas tão baixas quanto menos 88 graus Celsius e ventos de até 300 km por hora. As pessoas que vivem na Antártida estão lá para pesquisas científicas, viajando pelo continente para fazer novas descobertas e para conhecer alguns filhotes de pinguins. Com essa aparência totalmente desolada, imagine a surpresa quando um grupo de pesquisadores em Cape Evans encontrou uma caixa cheia com 22 filmes de fotos não reveladas, enterradas em um bloco sólido de gelo. Os pesquisadores rapidamente limparam e revelaram as fotografias, velho. E o que encontraram foi incrível. Não era um urso polar tirando uma selfie, e sim um conjunto de imagens perfeitamente preservadas de uma expedição na Antártida há mais de 100 anos. Inicialmente, eles não sabiam quem deixou as fotos ou por quê. Eu já ouvi falar dessa história, eu acho que tem um filme sobre isso. Tem? Eu acho que era um navio que... um barco que sumiu, que foi pra Antártica mesmo. Aí ele sumiu e ninguém ficou sabendo de nada. Tipo, a galera só sumiu. E depois acharam vestígios do que poderia ser do barco. É um negócio assim. Eu acho que tem um filme sobre isso, sim. Caraca. Um navio que explorou o Antártico entre 1914 e 1917. E os pinguins? Putz, mano, isso aqui vai dar ruim, hein? É, Jorginho, vai dar ruim mesmo. Aquecimento global tá chegando, moleque. Coitado. Durante suas viagens, os principais navios dos exploradores afundaram, deixando eles encalhados no gelo durante uma nevasca. Esses aventureiros foram então forçados a remar em botes salva-vidas por 1.160 quilômetros. E o fotógrafo era bom? As fotos tão boas. Sobre um oceano tempestuoso, para alcançar a segurança da ilha mais próxima, na Geórgia do Sul. Milagrosamente, essa empreitada deles foi um sucesso, mas as fotos das férias ficaram perdidas até 2013. Caraca, velho. Sim, eu não sei vocês, mas acho que passarei as férias na Antártica esse ano. Que foda, Troncos azuis. Quando você imagina troncos de árvores, é provável que imagine algo marrom, ou possivelmente branco. Enquanto isso, as árvores azuis brilhantes podem soar como algo de um planeta alienígena. Mas as pessoas têm descoberto essas plantas de aparência não natural ao redor do mundo, e as compartilhando online. Exemplos compartilhados incluem árvores com troncos pontilhados de azul e gravetos preenchidos com material azul. Essa coloração curiosa deixou as pessoas coçando a cabeça, mas o mistério foi resolvido quando os micologistas vieram em socorro. A micologia é o estudo dos fungos, e acontece que os galhos azuis são resultado de um fungo chamado... Mas que cor foda, né, mano? Sim. Cor vívida, né? Como crosta de cobalto. Ou então pasta de veludo azul. Parece delicioso. Embora os galhos possam parecer doces, eles não têm sabor de framboesa azul. Embora os fungos também não sejam particularmente prejudiciais às árvores. Pessoas da floresta. Fazer uma caminhada por conta própria. Não há nada pior do que perceber que você não está sozinho. Uma sombra ao longe, uma figura te observando por entre as árvores. É tudo tipo de olho na espinha. Mas caraca, moto, valeu. Casos, essas silhuetas humanoides em sua periferia, na verdade, podem ser de todas as coisas, estátuas, como provaram inúmeras postagens compartilhadas online. Ficou o lindo, Redditor, hein? por exemplo, encontrou essa caixa estranha na floresta, supondo que o objeto havia caído do espaço sideral. Embora a porta ao lado implique um propósito de esconderijo de floresta mais terrestre, mas construído intrincadamente. Outro usuário da web descobriu esse belo arco de madeira. Pô, isso aí é artista plástico. Dobrando e restringindo o crescimento das árvores. E brincaram que era um portal para outra dimensão. Pode ser difícil dizer se esses achados foram feitos pelo homem ou não. O coração de outro Redditor parou quando descobriu esse monstro na floresta durante uma caminhada. As pessoas online ficaram coçando a cabeça, tentando descobrir se era uma árvore natural, uma obra de arte ou um verdadeiro demônio da floresta. Uma das instalações florestais mais assustadoras são as esculturas de espelho de Rob Mulholland, colocadas em toda a selva escocesa. As estátuas ficou refletem a foda! Completamente camufladas, até Isso você ficou foda! Aterrorizante. As figuras fantasmagóricas pretendem descobrir a relação da humanidade com a natureza. Mas se eu tropeçar em um negócio desse, é provável que eu descobrisse a rapidez com que eu poderia fugir. Mas eu prefiro ter as pessoas de espelho comigo do que me perder nessa trilha em Atlanta, onde as pessoas encontraram híbridos assustadores de bonecas e tecnologia. Então é isso que o Sid de Toy Story está fazendo hoje em dia. Só que existem ainda mais humanoides na floresta a serem encontrados ao redor do mundo.
Essas esculturas de madeira Ficou assustadoras lindo. de Nagato Iwasaki são colocadas em florestas ao redor do Japão. E se você for para a floresta de The Shore Park, na Bélgica, será transportado para um conto de fadas, de repente cercado por esculturas de madeira de trolls e gigantes. Foda, mano. que Acontece que bonitinho. essas estátuas misteriosas são obra de Thomas Dumbo, um Ah lá. artista que É cria artista arte com plástico. madeira reciclada e outros materiais descartados. Foda. Dumbo criou as esculturas para incentivar as pessoas a explorar a natureza. E agora ele é um dos artistas de reciclagem mais proeminentes do mundo, recebendo encomendas para construir mais trolls de madeira ao redor do mundo, provando realmente Olha que que o peso massa. de um homem Pô, pode ficou ser o lindo. tesouro de outro. Cara, muito foda, muito foda. Cidade Porque, tipo, incentiva muito o turismo, né, mano? Colocar uns rolês desse, daí fica... Nossa. perdida do deus macaco. De Machu Picchu a Teotihuacan, no México, a Uhum. descoberta de cidades antigas pode nos ensinar muito sobre civilizações que vieram antes de nós. Elas abrigam lendas fascinantes, templos abandonados e belos artefatos, como essa máscara, encontrada esculpida a na máscara serpentina mineral dentro da pirâmide de Teotihuacan. Será? Alguns rituais É a máscara do misteriosos Máscara. Há muito tempo esquecidos. Nas profundezas da selva hondurenha, porém, existe uma lenda de uma cidade perdida, tão rica que os habitantes costumavam comer a sua comida em pratos de ouro. Essa civilização é conhecida por dois nomes: La Ciudad Blanca, a Cidade Branca, ou a Cidade do Deus Macaco. Histórias da cidade circulavam desde os anos 1500 e vários exploradores partiram em busca das ruínas. Alguns voltaram com malas cheias de tesouros, enquanto outros nunca mais voltaram. No ano de 2015, um grupo de aventureiros partiu para a floresta tropical, lutando contra a região conhecida por suas cobras mortais, onças e violentos cartéis de drogas. Contra todas as chances, esses aventureiros descobriram uma cidade na selva, cujas ruínas antigas haviam sido invadidas pela vegetação. Eles encontraram pirâmides, templos e esculturas. A arte retratava onças, antigos aldeões e, conforme o nome da cidade, macacos. Ninguém sabe por que a cidade foi abandonada, mas uma lenda local diz que os aldeões fugiram depois de serem amaldiçoados por uma doença provocada pelo deus macaco. Diziam que isso era apenas um mito, mas os exploradores logo começaram a se sentir mal durante a expedição. Eles descobriram que haviam contraído um parasita carnívoro, chamado leishmaniose, e foram forçados a fugir da cidade antiga para obter atendimento médico. Desde então, eles disseram que gostariam de voltar à cidade e descobrir os seus mistérios, mas nunca voltaram ainda. No entanto, a doença que contraíram poderia ter uma explicação científica para o abandono da cidade. Se aqueles parasitas que são transportados em certas espécies de mosquitos estivessem presentes na época em que a cidade caiu. Por enquanto, porém, a cidade da selva permanece envolta em mistério. Ilha dos Horrores. A seguir, temos uma das mais estranhas histórias de crimes reais de todos os tempos. Vixe! Um Meu mistério Deus. apresentando uma ilha isolada, um criminoso violento e uma pequena colônia de wallabies. O local? Loch Lomond, Escócia. Eu disse que era estranho. Na década de 1940, todos os 86 acres da isolada ilha de Inchconnenchan, em Loch Lomond, eram de propriedade da Condessa de Arran, uma excêntrica que já foi conhecida como a vovó mais rápida da água, devido ao seu amor por lanchas bem rápidas. Essa condessa peculiar também adorava animais exóticos, povoando Inchconnenchan com wallabies após a Segunda Guerra Mundial. Nem Hoje sabia em que esse dia, animal existem existia. cerca de 60 wallabies vivendo na ilha, e os exploradores se reúnem em Nem suas sabia que isso margens para existia, tirar fotos da wallaby. vida selvagem australiana. É Mas uma nem espécie todos de esses canguru, visitantes né? têm boas intenções. Isso ficou aparente em 2017, quando um mistério realmente bizarro e um pouco perturbador lançou uma sombra escura sobre a ilha. Os visitantes chegaram às margens de Inchconnenchan para descobrir que um grande número de wallabies havia sido morto, com seus corpos não. deixados por toda a ilha. Ah. O assassino deve ter vindo à noite, cometido o crime e desaparecido. Sua identidade permanece um mistério. Embora a mente criminosa seja não. desconhecida, há um motivo claro para esse crime. Os wallabies são tecnicamente uma espécie invasora. A sua chegada alterando o ecossistema e tirando comida das aves nativas tetraz grande acabou levando seus números a níveis perigosos. Isso irrita alguns moradores, e houve demandas de que o governo abatesse os wallabies para proteger o ecossistema da ilha. Mas sem nenhuma ação significativa tomada até o momento, olha parece da que mulher. algum vigilante que odeia wallabies fez justiça Não, com mas suas isso há muito próprias tempo mãos. atrás, né? Mas, misterioso culpado Ah, tá. à parte, invasivo ou não, quem teria coragem de abater aquele rostinho? Então a ilha não é Mano, privada. era só 60. Era só fazer o transporte pro habitat natural. Sim, dava pra ter retirado eles, com certeza. E Eram levado pra 60, outro lugar. não era tipo 230 milhões, não era 1000. 60, cara. Porra! Que maldade, velho. E aí, essas descobertas misteriosas Ah, mano. fizeram você querer sair em uma aventura na selva? Não. Ou você está feliz em ficar bem longe Sim. dos perigos à espreita, na natureza? Diz aí pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado.
Você iria para uma selva, você é do aquele tipo que vai para uma selva e gostaria de descobrir coisas novas, ou você é do tipo que prefere ficar em casa? Comenta aí que eu quero saber de você. Se eu sou do tipo de ir pra uma selva? Pra ter aquela vontade de descobrir coisas novas, ou se você é daquela que prefere ficar em casa? Eu prefiro ficar em casa. Eu prefiro ficar em casa porque eu tenho uma alergia muito forte Eu a prefiro insetos. ficar em casa. Então eu morreria. Mas eu, por muito tempo na minha vida, gostaria de ser fotógrafo de guerra. Louco. Eu tinha esse desejo aí. Mas hoje em dia eu prefiro ficar em casa. É isso, pessoas. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e Tchau. tchau.